Oh! Oh! Atos 9 fala da conversão de Saulo a Paulo. E fala que Paulo, ele ia para Damasco com cartas para caçar todos os judeus que se declarassem cristãos. Ele estava levando cartas que o autorizavam a buscar os cristãos que ali moravam, que eram muitos, era uma comunidade, e levá-los para Jerusalém. E fala que Paulo estava indo com o coração carregado de morte, de raiva contra Cristo. Repita comigo: coração carregado de morte e raiva contra Cristo. Então entenda bem, as pessoas eram o lugar que ele ia derramar essa raiva, mas a raiva era por Cristo. Ele queria destruir todos aqueles que se declarassem cristãos. E fala que uma luz apareceu e ele cai. E ele vai e pergunta: Senhor, quem és tu? E ele fica cego. E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. E a partir daquele momento, ele recebe a luz dentro dele, que é Jesus, mas fica cego. Ele não consegue ver exteriormente mais. E ele, com aquela experiência, ele vai para a casa de uma pessoa e lá fica orando e jejuando. E fala que numa visão, verso 11, o Senhor aparece para um discípulo chamado Ananias e fala assim: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Repita comigo: está orando. Aqui tem uma chave. Cristão, para ficar de pé, precisa de orar. Porque se não orar, meu filho, a gente fica cego, não dá conta de ver nada. Precisa de oração. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, este homem é maligno. O que eu tenho ouvido falar dele, como que ele trata os santos em Jerusalém. E trouxe autorização para os principais sacerdotes, para prender todo mundo que fala no teu nome. O que Ananias está falando? Senhor, eu acho que o Senhor não está de olho na realidade. Como que eu vou orar para um homem que odeia o seu nome e veio aqui para caçar a gente? Senhor, pensa, não tem como. Quantas vezes a gente faz isso com o Senhor, hein? Senhor, o Senhor está falando para me fazer isso. O que é isso? Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Perdoar, andar segunda milha, morrer, porque eu acho que é justo? Senhor, o que eu vou fazer? Mas o Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Porque eu vou mostrar para ele o que importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou, impôs a mão sobre ele, verso 17. E ele fala: eu estou ouvindo no nome do Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que você recupere a vista e fiques cheios do Espírito. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele tornou a ver. Espírito, nos conduza a essa palavra. Nos conduza, porque a honra, a glória e o louvor é teu. Podemos assentar. Queridos, essa palavra tem pérolas preciosas nela. A palavra, ela revela que Saulo, ele estava cego
com uma luz que ele ouviu, que ele sentiu, e uma voz que lhe falou. E ele está impactado com isso, porque ele foi treinado nas escrituras, e como que o Messias viria. Por isso que ele caçava os cristãos com tanta raiva, com tanta veemência, porque ele olhava para os cristãos e falava: vocês estão errados, o Messias não virá dessa forma. E ele caçava de todas as formas possíveis, torturava, obrigava eles a blasfemarem. Ele era terrível, ele era sanguinário. E de repente, o Senhor, não é ele que vai ao encontro do Senhor. O Senhor vai ao encontro a Saulo, Paulo, Tarso. Um homem que o odiava e matava os filhos dele. O que eu aprendo aqui, queridos? O Senhor não descarta ninguém. O Senhor, Ele vai ao nosso encontro com as vestes enlameadas, com as vestes rasgadas, com as vestes sujas. Ele vai até nós, não somos nós que fazemos alguma coisa para ir até Ele. Ele fez o sacrifício de vir até nós. E até hoje o Espírito Santo, Ele sopra nas esquinas. O Espírito Santo, Ele sopra nas boates. O Espírito Santo sopra nos bares. O Espírito Santo, Ele sopra nas ruas. Porque Ele é Deus que não pensa do jeito que nós pensamos. Ele não age da maneira limitada que é a nossa, de como as coisas deveriam ser, de quem poderia ser privilegiado, de quem não poderia ser privilegiado, de quem poderia ser escolhido, de quem não poderia ser escolhido. É Ele que decide, é Ele que põe a mão no barro, é Ele que faz o potencial do barro, e Ele fala: eu te fiz um vaso escolhido. Por isso que a graça, ela é tão linda. Ela é tão linda. Ela pega os improváveis, aquilo que a sociedade já riscou e falou: não serve, não vai dar e não presta. E Ele chama, Ele levanta. E os dons que são colocados, eles começam a aflorar para servir a noiva. Então Jesus foi ao encontro daquele homem que odiava a Ele e odiava os filhos. E aquele homem confuso, ele ouviu uma voz e falou: a voz do Senhor, eu estou matando, eu estou perseguindo pessoas do meu Senhor. Aquele homem vai com tudo, começa a orar, ele vai jejuar. E o Senhor é um Deus que faz a obra completa. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumpri-la. Mas o vaso precisa estar com a posição certa para receber. E nós vemos aqui esse homem orando. O Senhor vai a Ananias. Por que o próprio Deus não foi lá e falou assim: enxerga? Não, ele ficou lá. E ele vai a Ananias e fala para Ananias: vai lá, impor as mãos, Saulo, Tarso, para que ele veja, porque ele está cego. E Ananias começa a questioná-lo, a justificar. Será que nós parecemos muitas vezes com Ananias? Porque é tão fácil quando a gente lê a Bíblia, a gente fala: ô burro, por que você fez isso, seu burro? Mas o negócio é que a gente já sabe a história da Bíblia. Mas eles estavam escrevendo a história. E o Senhor confronta um filho dele e fala: vai. Mas Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Se você quer ser um vaso para a glória do Senhor, você se prepara, porque Ele vai mandar você fazer coisas que ninguém entende. Ele vai mandar você em lugares que ninguém entende. Ele vai mandar você andar a segunda milha com pessoas que você não gostaria. Mas se você é um vaso do Senhor, a boca tem que estar aberta e falar: eis-me aqui, Senhor. Não sou eu, é o Senhor. Porque aquilo que está em mim é maior
maior do que eu mesmo. É maior do que eu mesmo. Porque se nós quisermos colocar a glória do Senhor de acordo com o que eu penso, que eu sinto, nós vamos fazer nada. É nada, porque a nossa mente é pitiquintinha. Mas se a gente quer ser vaso dele, nós precisamos ouvir a voz dele. E quando a gente ouvir e obedecer, eu quero dar um exemplo raso. Você já passou por situações em que o Senhor falou com você assim: eu quero que você jejue assim, 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 assim. Aí você vai e fala assim: não, eu acho que eu vou ter que buscar de Deus para ver se eu estou ouvindo direito. Você já fez isso? Já pensou nisso? Levanta a mão, me ajuda aí, crentaiada. Querido, é uma coisa que a gente não precisa nem perguntar. Você acha que jejum é uma ideia natural nossa? Não, irmão. Jejum não é ideia natural nossa. Isso vem da parte de Deus. Agora, o que eu preciso procurar, se esses jejuns sem cuidado, que é 40 dias sem ar, 40 dias sem isso, a gente tem que andar com cuidado, com prudência. Mas em jejum de um dia, de 2 dias, e a gente fala: Deus, será que é do Senhor? É sim, preguiçoso. Vai fazer jejum. Então tem coisa que a gente vai, mas tem coisa que é tão claro, isso é claro, a própria palavra nos respalda a um jejum, a uma oração, que a gente nem precisa perguntar. E esse homem ouviu o Senhor falar com ele, vê lá um anjo aparecer, Jesus aparecer, eu vou, Deus, será? Talvez nós faríamos sim de novo, porque a gente é surpreendente. Mas o Senhor vai lá, e ele foi, porque ele estava provando os filhos dele em maturidade. Porque o maduro é aquele que serve e perdoa. Agora aquele que não perdoa é bebê e não está sendo aprovado e aprovada. Porque a pessoa fala: não, o que perdoa é um fraco. Eu quero te dizer que fraco não perdoa. Quem perdoa é forte. Forte para vencer a carne, para vencer a sua natureza adâmica ruim e dar segunda chance como Cristo daria. Quem perdoa são homens e mulheres aprovados por Deus. O homem pode te desaprovar, mas você já tem que caminhar, não é por homens, é por Ele. E aqui nessa história ele põe a mão na cabeça dele e fala: recupere a vista. Quantos de nós precisamos recuperar a vista? Porque nós cantamos o ninho que eu não ando por vista, né? Eu ando pelo aquilo que vejo, naquilo que sinto. Eu ando pelo aquilo que eu creio. Às vezes nós cantamos muito hinos que nós não damos conta de sustentar quando as coisas estão difíceis. Nós cantamos e na hora de sustentar aquilo que nós cantamos, nós fraquejamos. E aqui quando ele fala que ele viu, que nós precisamos ter uma experiência com Jesus. Uma experiência que vai além, não é questão de milagres, você vê milagres, porque a própria Bíblia fala que muitas pessoas viram milagres, nem por isso elas se converteram. E hoje continua a mesma coisa. Todo mundo fica assombrado, oh que lindo, tal. A gente fica maravilhado com os milagres, com os dons em movimentação. Mas além dos dons, você precisa ter uma experiência interna com o amor de Jesus. Porque essa experiência interna vai mudar você de dentro para fora. Não é vestir uma roupa de crente, andar com uma Bíblia, é vir nos cultos todos os dias. Isso é muito bom, te ajuda bastante. Mas uma mudança de dentro para fora vai te ensinar a caminhar na terra, mas com a mente nos céus. Você vai ter tanto com isso na mente, falar: minha morada é um tempo aqui. É um tempo aqui. Eu vou prestar conta de tudo aqui na terra que eu fizer ou deixar de fazer. Não importa eu comparecer diante de Deus e falar: Deus, eu parei a minha caminhada porque uma pessoa me magoou. Aí Jesus vai perguntar assim: eu dei a vida por você. Essa pessoa que te magoou é maior do que a vida que eu dei para você? Ele vai falar: aparta-te de mim, você é idólatra.
Você adorou o homem e me largou. Sabia que as pessoas podem se tornar imagens para nós? Porque a nossa experiência pessoal com Cristo tem que trazer uma transformação. Saber qual é o meu alvo, saber para onde eu vou voltar. A luz, eu preciso enxergar. E ele falou outra característica: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Todo vaso escolhido precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a luz que te guia. Ele é o professor que te ensina. Ele é o que te exorta. Ele é o que te alinha. O Espírito Santo é que te consola quando tudo dá ruim. É Ele que te consola. Ser cheio do Espírito Santo vai te fortalecer a vencer os pecados ocultos. Ocultos das pessoas, mas de Deus não são ocultos. Deus vai te ajudar a vencer a imoralidade. Deus vai te ajudar a transformar um coração perverso a um coração de Jesus. Você vai pensar o que Jesus faria, o que Jesus responderia. Você vai ser canal de Cristo na vida de outras pessoas. Ser cheio do Espírito Santo vai ser menos de você e mais dele. Quando a nossa carne estiver pulsando, quer dizer menos do Espírito é mais da carne. Que ele cresça e que eu diminua. Não é apenas um hino, precisa ser a nossa história. Nós precisamos subjugar a nossa vontade para que ele cresça. Precisamos subjugar as concepções, ideologias de vida que nós temos. Nós temos que parar de ser evangélicos não praticantes, cristãos não praticantes. O que é cristão não praticante? Ouve, faz errado e faz errado. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ele foi cheio do Espírito Santo. E ele começou a pregar com ousadia. Eu quero te falar que o vaso escolhido, antes de completar a obra na vida dele, ele precisa passar por uns testes. Prova. Repita comigo: prova. Oh Jesus, é prova. É glória. É forte. Pedro fala, né? Não vos entristeceis por passar por tribulação. Não fala isso? Olha o que ele fala, o doido. Não sei se é ele não, mas um desses falou. Fica alegre quando você passar por dificuldade, por dores, por tristeza. Meu Deus, como é que é? Aí a gente fala, meu Deus, mandando a gente ficar alegre. Como assim? Você está sendo humilhado? Se alegre. Você está sendo ofendido? Se alegre. Porque você serve um Deus que é a sua bandeira. Ele é o Deus que é a sua bandeira. Se o homem é injusto com você, o seu Deus não é injusto com você. E agindo Deus, quem impedirá? Ei, glória! Uma época quando eu fui passar por uma cirurgia, era violenta a cirurgia, tem alguns anos. Eu estava com processo, risco cirúrgico, tudo marcado, e eu orando, Deus tem misericórdia de mim, eu não gosto de sentir dor, eu não gosto da anestesia. Oh Deus que cura, oh Deus que faz, me livra disso, Jesus. E ora para cá, e ora para lá, e faz campanha, e jejua. Um dia de madrugada eu estava ajoelhado, falei, Deus, passa de mim esse cálice. Sabe aquela música Ousada Amor? Ele me leva para o deserto para falar de amor. E eu na oração, na fervorosa. E eu só venho um pedacinho da música. A hora que eu ouço aquele pedacinho da música, eu levanto e falei, Deus, chega,
eu não peço mais. O Senhor tá eu levantei, sentei no sofá e falei assim, como é que é? O Senhor está me levando para o deserto para falar de amor para mim? Jesus, eu não reclamo mais, não te peço isso mais. Se o Senhor quiser fazer, faz, mas eu já sei que eu não vai fazer, que eu vou passar por esse deserto. Então me fortalece nesse deserto. Porque a gente, quando vai para a cirurgia de anestesia, a gente já faz assim, né, gente? Eu faço, irmão. Toda vez também que eu vou no avião, eu faço. Deus, perdoa os meus pecados. Aquilo que eu sei, que eu não sei, e que eu pensei que não sei. Senhor, limpa toda impureza que eu não sei, que eu sei. Senhor, mas não me deixa ficar naquele lugar de treva. Se eu vou para lá. Para cá, não. Me perdoa tudo. Toda vez que eu faço isso. Porque, né, se a gente não sabe o dia da gente, a gente ganhou uma senha. Cada um tem um dia, a gente não sabe quando, então a gente tem que estar preparado. E sempre age dessa forma. Para entender que um vaso escolhido, ele tem processos. E o processo não é para te reprovar. O processo é para te aprovar. O processo é para te levar para o forno. Aquela massa que é frágil, aquele vaso que é frágil, ele é levado para o forno a altas temperaturas, para que o vaso seja resistente, para que ele não se quebre, para que ele possa falar e falar, encha aquele dali até, porque ele dá conta. Ele dá conta, ele dá conta, ela dá conta. Seja glorificado, Jesus. Seja glorificado, Jesus. Seja glorificado. O vaso passa por processo. E não foi diferente com Paulo. Paulo se converteu, o grande Paulo, ensinado aos pés do rabino. O grande Paulo, conhecido e respeitado, se converte e perde tudo. Ele perde amigo, ele perde famílias, ele perde tudo. O seu nome, a sua reputação, por amor a Cristo. Quem está disposto a perder tudo por amor a Cristo? Aí a gente fala, misericórdia, Jesus. Aí a gente passa uma dificuldadezinha, a gente fala, só não está ouvindo? Nós somos muito bons cantores, mas a caminhada não é fácil, não. E esse homem começa a pregar o evangelho. Os judeus que ali estavam, ficam com raiva dele, porque ele veio para caçar os cristãos e está pregando para eles que o Cristo é o Messias. Ele é rejeitado pelos judeus que estavam aplaudindo a ida dele para lá. O povo que era cristão morreu de medo dele, não quis aproximar dele, achando que ele estava fingindo para pegar todo mundo e matar. Ele é rejeitado pelos judeus, ele é rejeitado pelos cristãos. Lidar com a rejeição. Vasos escolhidos de Deus precisam lidar com a rejeição. E sabe por que a rejeição ela é tão dolorosa? Porque todos nós fomos feitos para nos relacionar com outras pessoas. E toda vez que nós não conseguimos nos conectar com outras pessoas, nós nos sentimos julgados por um lado. A rejeição, ela bate na porta. Por que eu não sou aceito? Por que eu não sou amado? Por que eu não sou querido? Por que aquela pessoa não aceitou a minha ideia? Por que aquele outro não me quis? Por que o outro fez isso, por ali? E a gente vai caminhando neste lugar de rejeição. E neste lugar de rejeição, nós começamos a achar que nós não somos amados pelo Senhor. E Paulo teve que lidar, vasos. Ele teve que lidar, vaso, com a rejeição. Ele teve que aprender a forma, ele sabia os livros, a Torá de cor e sorteado, mas ele precisou voltar ao que ele sabia, com os olhos iluminados, com a luneta da revelação do Espírito Santo.
e as letras lhe saltavam, e ele olhava o Messias desde Gênesis a Deuteronômio. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. E eu acredito, se essa música fosse de lá, ele ia cantar. Me ajuda aí. É Ele. Aleluia. Ei, aleluia. Veja bem. Dos meus dias, e é Ele. Será que ele poderia cantar essa Por música se fosse Ele lá? que estou gastando a minha vida, Cantar sem largar nada é fácil. perdendo tudo por amor e com alegria. Com alegria. Dono dos meus dias, Se Deus pedir sua faculdade, é se Deus pedir seus sonhos, por Ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. mas Paulo, o vaso escolhido, ele foi lendo as escrituras e encontrando o Messias. Ele foi lendo as escrituras e sendo liberto das amarras da religião. Ele foi lendo as escrituras e recebendo aquele amor do Espírito, a revelação de Cristo nele. E ele começou a olhar as condutas e falar: não agrada, não agrada, não agrada, não agrada. E a gente poderia também falar isso: Senhor, não agrada. E poderíamos ainda cantar por Ele, por Ele. É por Ele que a nossa vida precisa ser colocada no lugar certo. Que Ele cresça, que eu diminua. Que a luz dele brilhe, que Ele brilhe, que Ele brilhe. Ei. Oh. Luzeiros. Luzeiros do Senhor. Cadê os luzeiros? Luzeiros na família, no trabalho, nos vizinhos, na igreja. Luzeiros. Como que eu saio da rejeição? Desse desejo de ser aceito e não ser aceito. Querido, você precisa entender que todos nós vamos ser rejeitados em algum momento da nossa vida. Você precisa entender que a nossa história da nossa vida não vai deixar de existir. Mas eu posso olhar para essa história e começar a caminhar e pegar o significado. Você olhar para você hoje e falar assim: Senhor, que bagaceira que eu passei. Em vez de olhar para isso com dor, convida o Espírito e anda por esses destroços e fala: que bom que eu não estou mais aqui, o Senhor me tirou. Porque se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres da ofensa, da injustiça. Você vai conseguir andar nessa bagaceira e vai falar: que bom que o Senhor nunca desistiu de mim. Mas não é olhar para o passado apenas na posição de vitimismo. Eu não vou mudar de vida, não vai dar certo porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ok, meu irmão, nós temos umas histórias terríveis, aconteceu. Mas nós temos, nós carregamos, nós somos habitação para o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo te dá alegria onde não tem alegria. O Espírito Santo te dá força onde não há força. Por Ele, para Ele. E a gente entender que a nossa história aconteceu, Deus vai trazer luz sobre ela.
E eu vou poder consolar outros com essas histórias. Em vez de ficar encolhido com vergonha, começa a falar, ele fez. E Paulo falava. Ele foi aprender as escrituras, ele teve que ficar um tempo isolado, sozinho. Foi esquecido em Tarso, bons anos lá. Mas chega um dia em que o Espírito Santo sopra no coração de Barnabé. E se lembra de Paulo. Assim como o Espírito soprou no coração do profeta, quando foi ungir Davi. Ele lá naquele campo, com as suas ovelhas, cantando, salmodiando, adorando a Deus. E o Senhor fala para o profeta, apresenta os filhos lindões, não. Aí o profeta fala, ninguém se assenta à mesa antes que Davi chegue. Processo, não fuja deles, porque vai chegar o dia que Deus começar a soprar o seu nome, e você vai começar a se assentar em lugares em que você não esperava se assentar. Porque ele fala, ninguém se assenta antes que ele chegue, antes que ela chegue. Por ele, para ele. Vai chegar o dia. E todos os vasos que são chamados, eles passam pelo processo da rejeição. Todos eles passam pelo processo da rejeição. Moisés foi chamado como libertador, uma vida criada milagrosa, mas ele age fora do tempo, e os seus não o aceitam, ele é rejeitado pelo povo que ele foi chamado para ser libertador. Ele vai para o deserto, ele vai para o processo. Não fuja do processo. Se tem coisas para aprender, esteja pronto para aprender, porque o dia que chegar o seu dia, a sarça vai queimar e não vai se apagar. E quando chegar esse dia, você vai olhar e vai falar, é eu mesmo. Tire as sandálias dos seus pés, porque esse terreno é santo. Uhul! Glória a Deus. José passou pela rejeição. José tinha sonhos, um homem que sonhava e contava os sonhos. Ele contou para os irmãos e para o pai, deu ruim para ele. Os irmãos, quando tiveram a oportunidade, venderam José para os outros. Os seus irmãos o venderam. Os seus irmãos o venderam. A gente tem que parar nas palavrinhas e pensar, gente, seus irmãos o venderam. Mas chega um dia. E ele passou por vários processos, como foram os outros. Processos que muitos já teriam desistido. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Ele teve uma experiência com o Senhor. Porque quando a sua vida cristã está firmada em pessoas, quando elas fracassarem, você cai por terra. Mas quando a sua vida cristã está firmada em Cristo, que nunca nos decepcionou, que nunca prometeu nada, Ele falou, o meu melhor é o meu filho e a salvação, e vocês vão morar num lugar que a rua é de ouro, que é de cristal. Lá o próprio Jesus será o sol. Ele virá, soberano em poder. Nele, vejam, ele traz contigo a sua recompensa. Ele virá para a sua recompensa. Soberano em poder, ele virá. O governo está nele, vejam, ele traz contigo a sua recompensa.
Passam-se anos e ele continuou firme. Chegou um ano da seca, o tempo da dificuldade. Pode te ignorar muitos anos, mas se você permanecer no processo, permanecer focando em Jesus, fiel a Jesus, vai chegar um dia em que haverá necessidade e você terá a oportunidade de se vingar ou de preparar a mesa. Você vai ter a oportunidade de se vingar ou preparar a mesa. Sempre Deus dá escolhas para nós. E nós vemos José preparando uma mesa. Colocou seu irmão Benjamim de um lado, os outros irmãos ali rodeados. E ele coloca a mesa para aqueles que o venderam. E ele chora, que o palácio inteiro escuta. Ele põe para fora a dor da rejeição, mas ele não age pela vontade, pela vingança. Ele age servindo a mesa aos necessitados. O Salmo 23 fala que ele prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. A gente forma uma imagem dos inimigos ao redor, e a gente com fogo ao redor e fala: ninguém chega, ninguém vai ser queimado, e eu estou comendo e eles olhando. Vamos tentar ver um pouquinho diferente. Prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. A mesa pronta, eu me assentando e chamando: vem para a mesa do Senhor. Aquele que te ofendeu, vem para a mesa do Senhor. Aquele que te traiu, vem para a mesa do Senhor. Aquele que abusou, vem para a mesa do Senhor. Aquele que matou, vem para a mesa do Senhor. Aquele que te rejeitou, senta na mesa. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Isso dói. Isso corta a gente. Você preparar uma mesa para pessoas horríveis. E ele fala: ele é Deus que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Veja bem, eu te desafio ainda a ver mais ainda. A palavra de Deus fala que nós somos chamados para servir, não é isso? A palavra de Deus fala que o maior serve a mesa preparada para os seus inimigos, e você com a bandeja na mão. Mais um pouco? Quer beber mais um pouco? Quer comer mais um pouco? Os seus pés estão sujos da caminhada. Vou lavar os seus pés. Fazer isso com pessoas que a gente ama é fácil, mas fazer isso é coração do reino, gente. Meu Deus, quando eu sinto essas coisas, eu falo: Deus, eu tenho vergonha. 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 Que evangelho que é esse? Que posicionamentos que são esses? E o Senhor prepara uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Você está pronto para preparar a mesa para os inimigos e assentar? Vasos escolhidos, eles são rejeitados e precisam saber lidar com a rejeição para encontrar-se em Cristo. Porque o que Paulo teve que aprender é em Cristo, com Cristo, a ser uma pessoa diferente. Porque é Ele. Porque nós fomos criados para ter relacionamento, mas chega um ponto em que certas pessoas não têm como ter relacionamento. Isso é difícil, né? Pessoas que nem querem. Você pode até querer, mas tem uns que nem querem. Não depende de você. Não depende. Pastor, e aonde entrou esse sentimento de rejeição? Lá no Éden, com Adão e Eva. Quando eles pecam, o relacionamento é rompido,
eles se escondem de Deus. Eles se sentem rejeitados e abandonados por Deus. Ali entra dois sentimentos que nós lutamos frequentemente: rejeição e medo. Porque em nós fica um vazio por uma pessoa. E às vezes a gente vai encher esse vazio com redes sociais, com os status, por ser um nome conhecido, por números de seguidores, por números de curtidas. Tem pessoas que choram horrores se a foto não é curtida. Tem gente que escova o dente, coloca lá, deita e põe lá, faz isso, põe lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem pessoas, por ser aceito, vai por relacionamentos disfuncionais, relacionamentos abusivos. Abusivos. E acha que está tudo bem. Tem pessoas que trabalham tanto para serem aceitos e aprovados, que esquece tudo. O sucesso, as boas obras tomam um lugar. Queridos, nós temos um padrão. E o padrão é Jesus. Isaías 53:3 fala o seguinte: que Jesus, ele foi rejeitado. Um homem que não tinha beleza nenhuma. Ele foi rejeitado por todos. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado pelos judeus. Jesus, ele teve que lidar com a rejeição. E como que ele lidava? Ele tinha um mecanismo de cura e de restauração. Pergunte para mim qual é. Ele ia para a oração ouvir o Pai falar. Era na oração que ele resolvia as suas pendências. Era na oração que Jesus se encontrava. Porque na oração ele começa a ter o Espírito e a oportunidade de ministrar. Primeiro, eu não me aceito, ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Você vai para ele, ele começa a falar assim: como assim? Ninguém te ama? Você é amado profundamente pelo meu Pai. Porque o Pai deu o melhor, o único que ele tinha, o precioso, por mim e por você. Então você é amado incondicionalmente. Confie nessa aceitação por meio de Cristo. O Senhor te ama. Se as pessoas fracassaram em manifestar esse amor para você, vá para o lugar secreto e beba e seja cheio desse amor. Seja acolhido por esse amor. Você sempre vai ser bem-vindo à presença dele. Sempre, 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 sempre. Porque Deus provou o seu amor para conosco, dando o seu filho, por mim, por você. E quando você vai para ele, entende esse amor, ele te fala: você é meu filho, eu te amo, não temas. Você vai ver na sua identidade: você é filho, você é filha. Aí Satanás fala assim: ah, mas o filho passando essa necessidade? Como Satanás, ele foi para Jesus e fala: se tu és filho, transforma essa pedra em pães. Que pai é esse que deixa um filho passar fome? É assim que a gente fala: o Senhor é mesmo meu pai. Veja, o primeiro Adão, ele perdeu a autoridade por conta de comida. O segundo Adão, ele pega a autoridade de novo, porque ele não foi vencido por necessidade. Ele permaneceu no propósito. Porque se ele tivesse transformado pedras e pães, ele não teria nos restaurado e nos resgatado. É saber que ele era o filho, ele tinha que passar por isso, porque o pai dele tinha propósito. Se eu e você estamos passando por coisas, o nosso pai tem propósito. Isso é confiança. Isso é confiança, é conhecer a sua paternidade. É quando uma criancinha pititinha está aqui, o pai fala: pula. A criança vai e pula. Fala: porque o meu pai vai me pegar. Quantas vezes nós temos medo de pular no pai?
Falamos que o amamos, mas queremos resolver as coisas em nós. Ou fugimos dele. Identidade. Se te perguntar qual é a sua identidade, eu sou filho, filha do Deus vivo. Porque ele fala, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. E por último, nós precisamos também estar em comunidade. Porque a comunidade é um lugar que nós temos que aprender com a rejeição. Nós somos rejeitados, às vezes rejeitamos. E precisamos aprender nessa dinâmica de amor. A voltar, consertar, fazer e a amar. Um vaso escolhido. Ele é cheio do Espírito. Um vaso escolhido. Ele larga tudo. E começa a aprender pelo Espírito. Um vaso escolhido. Ele volta aos lugares de desonra. E ele começa a redimir esses lugares, trazendo vida. Vaso escolhido muda vida. Vaso escolhido não fica da mesma maneira. O meu maior medo, quando chega ao final do ano, é falar, Deus, eu melhorei como pessoa. O desafio não são as pessoas. O desafio somos nós, a nossa justiça própria. As nossas verdades. Isso que é o desafio. Então não tem a ver com as pessoas, tem a ver com aquilo que eu sou nele. Das coisas que eu quero viver nele. Porque a palavra de Deus fala que ele quer muito dado, muito é cobrado. Cobrado. Se você tem muito, você tem que dar resposta ao que você tem. Isso é lindo. Mas eu falo para você o seguinte. Quando você encontra o amor verdadeiramente, você não larga por nada. Vem dias assim tensos, tempestades, frio. Umas coisas que você fala, meu Deus, aonde que veio? Mas quando você sabe quem você é nele, que você é amado e que você é vaso, que tudo que você tem não é seu, é para servir o próximo, para servir o próximo. Nós começamos a falar, Jesus, eu preciso melhorar. Coloque a mão em direção ao seu coração. Ah, Jesus. Espírito Santo, obrigada por essa palavra. Nós estamos saindo daqui rasgados o nosso coração. Nós estamos felizes porque o Senhor nos corrige e nos ensina. E muitas vezes a correção nos causa dor. Porque somos desafiados a dar respostas além do que pensamos e do que queremos, em prol do reino do Senhor. Ah, Jesus querido. Assim como Paulo, que passou por muitos processos de rejeição. Um dia que ele foi a julgamento, não tinha ninguém humano ali com ele. Mas ele falou, ele estava comigo. Ele sentiu falta das pessoas que ele tinha pregado, que ele tinha dado a vida. E no julgamento ninguém estava ali. Ele poderia ficar revoltado e com raiva, mas ele conhecia o seu Deus. Nada que nos acontece é desperdiçado. E em todas as coisas o Senhor nos chama para dar uma resposta de amor. É muito difícil. Porque tudo que há em nós precisa ser mudado. Os que quiserem colocar sobre os joelhos.
dentro de nós. Ilumina dentro de nós, Espírito Santo. Que nós sejamos convencidos pelo Senhor. Que nós sejamos convencidos pelo Seu Espírito. Que nós sejamos convencidos, Jesus, pelaquilo que Tu és, Jesus. Oh, Jesus, porque Tu és, Tu és. Nós precisamos tanto do Senhor. Precisamos tanto do Senhor, Espírito Santo. Perdoa-nos, Espírito Santo. Perdoa as nossas falhas, todo egoísmo, todo orgulho, toda vaidade. Perdoa-nos, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Ai. Vamos colocar sobre os nossos pés. Entende? O Evangelho é muito maior do que nós. Por isso que nós somos vaso de barro para carregar um tesouro. Porque nós mesmos, olhando para nós, fala: meu Deus. Mas nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer, a caminhar. Porque a glória, a honra é do Senhor. Queridos, eu olho para você aqui e fico pensando tanta responsabilidade sobre a sua vida, que eu tremo. Eu tremo. Porque eu vou prestar conta sobre vocês. E praticar a justiça é tão difícil. E que nós possamos ser misericordiosos uns com os outros.